Olá, caríssimo professor, seja muito bem-vindo a mais uma orientação aí de Educação Física com a Prof. Iris, lógico, né? E hoje a nossa orientação ela vai ser da aula de número 12, exatamente a aula de número 12. E aí, prof, tá conseguindo realizar aí, conduzir as práticas, conduzir as atividades com os nossos estudantes? Eu espero que sim. Qualquer dúvida pode entrar em contato, tá? Que assim, o quanto antes eu vou te responder e te orientar aí da melhor forma possível. Eu espero que os nossos estudantes sejam todos aí agraciados com as nossas aulas, eles participem, interajam, tá? E que esse crescimento, essa evolução, essa mudança de estilo de vida, ela esteja aí de fato sendo implantada aí na vida dos nossos estudantes, não é mesmo? E aí que bom, tá? Que bom que estão sendo encaminhados aí os registros, os envios maravilhosos, né, das nossas práticas, das nossas atividades. Então, muito obrigada. Então, bora lá ver o que nós temos aí como orientação dessa aula de hoje? Aula de número 12.3, exatamente. E aí nós trabalhamos o que, Prof. Iris? Trabalhamos isso aqui, ó. Nós trabalhamos aqui a aula sobre a atividade física na prevenção e tratamento de doenças, certo? Como que a gente consegue manter o equilíbrio aí no dia a dia para evitar aí as doenças degenerativas, né? Crônico-degenerativas. E aí, dentro dessa temática, para a gente conseguir aí aprofundar um pouco mais e orientar nas práticas, nas atividades propostas, eu te lembro que a nossa metodologia, ela perpassa aí por esses três campos, certo? Onde, no primeiro momento, na aula ponto 1, e essa é uma aula completíssima, né? Por isso chegamos aqui nesse momento, nós trabalhamos aí o conteúdo. Na sequência, nós trabalhamos aí a revisão, né? A revisão e a correção dos exercícios e chegamos nesse momento da aula de número 12.3, a orientação com a prática. O tempo que nós vamos utilizar aqui será de 35 minutos para essa prática, tá? Quando eu trago essas práticas, essas sugestões de atividades, você pode adaptá-las, organizá-las conforme aí o tempo, conforme a região em que você está, conforme a turma que você tem, observar as particularidades, fique à vontade, tá bom? Muito bem. E aí, para a gente poder conseguir aí realizar essa orientação, é preciso observar qual será a habilidade para essa nossa orientação de hoje, para essa aula. Então, será fazer com que o nosso estudante ele consiga ilustrar e relacionar as alterações fisiológicas e os benefícios da prática da atividade física aeróbia e resistida na e para a prevenção de doenças da contemporaneidade, empregando aí uma agenda de atividade física na comunidade local. Então, ele pode absorver essas aprendizagens e levá-la para além dos muros da escola, tá bom? E aí, a proposta para a nossa orientação de hoje, ela perpassa aí nesses três âmbitos, né? Onde nós temos aqui no primeiro momento a roda inicial, com um tempo de 5 minutos, onde eu posso aí contextualizar a aula, né? Onde eu posso provocar o estudante a questioná-lo, né? Trazer aí algumas dúvidas para que ele comece a pensar, né? Comece a buscar respostas aí relacionadas à nossa temática de hoje. Depois, nós vamos para essa segunda parte da aula aqui, que será a vivência, né? O momento mais aguardado aí da vivência e da experimentação. O tempo de 25 minutos, tá? Para que você consiga conduzir essas atividades. E para finalizar, eu tenho aí a roda final com 5 minutos para que o nosso estudante consiga aí refletir, consiga questionar, consiga responder alguma pergunta lá do início, tá? Eu reforço contigo sempre em todas as aulas, né? Esse slide aqui ele é um slide que é sempre bem reforçado, não é mesmo? E aí o reforço vem que trabalha-se aqui as abordagens conceitual, a abordagem procedimental e também a abordagem atitudinal, certo?
O nosso estudante, ele vai passar aqui pelos pilares da educação, sempre nas aulas é reforçado também. Ele irá aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser também, certo? Para essa nossa orientação de hoje, o que eu tenho, Profires, de materiais didáticos aí, ou materiais e algumas utilizações aí didáticas. Então, a gente vai precisar de colchonete ou toalha de banho, cronômetro, cones ou similar, folha branca ou cartolina, canetinhas, lápis ou giz de cera, um dado, adesivos para enfeitar, se tiverem tampinhas ou pequenas bolinhas de papel de diferentes cores, para servir aí como marcadores. E eu também posso me utilizar aqui, ó, de um espaço físico, de um espaço aberto, e eu reforço contigo, prof, que independente aí se nós temos ou não aí estudantes com algum tipo de deficiência física, né, algum tipo de deficiência de um modo geral, que seja garantido aí a sua inclusão e a segurança dele e de todos aí nas práticas, nas atividades, mas que seja assegurado aí a sua prática também, tá? A sua participação, a sua interação. Beleza? E que os outros colegas se sintam motivados também a contribuírem com a participação desse colega. É muito importante a gente frisar isso, né? Muito bem. Reforço aqui contigo a respeito do espaço, dos materiais que vão ser utilizados e reforço ainda mais sobre assistir às aulas conteúdo de número 12.1 e 12.1 e 12.2, para que a gente tenha uma maior contextualização desse momento da aula 12.3 e que seja facilitado aí o entendimento do nosso estudante e ele consiga fazer essa relação entre a teoria e a prática aí do que foi abordado, dos conteúdos abordados, certo? Até aqui tudo tranquilo, tudo normal, né? Que bom. E aí entramos na nossa primeira parte da aula, que é a roda inicial. Então o nosso estudante, ele está agora no momento do conhecer, no pilar do conhecer. E para a gente conseguir trabalhar esse pilar do conhecer, a gente vai levar em conta aqui, ó, olha só, a abordagem conceitual e o tempo dos 5 minutos, aqueles 5 minutos iniciais, lembra? O que eu posso fazer nesses 5 minutos iniciais? Posso aqui trabalhar com ele, fazendo essa relação entre a teoria e a prática, com o levantamento das doenças crônicas degenerativas no cotidiano desse estudante. Posso também trabalhar com proposições, com questionamentos, né? Sobre a prática da atividade física sistematizada, o quanto que isso vai auxiliar, vai prevenir, vai tratar. Então, a gente pode levar isso em consideração aqui nesse início dessa aula, certo? Muito bem. O que mais que nós temos aqui? Então, nosso estudante já conheceu, né? Agora é o momento dele conviver, dele fazer aí a nossa prática, as nossas atividades propostas. Nesse momento, a abordagem que está presente será a abordagem procedimental e o tempo dos 25 minutos para que ele consiga aí vivenciar, ok? Muito bem. Quais as atividades sugeridas, então? As atividades sugeridas serão duas. A primeira será aqui o tabuleiro preventivo das doenças contemporâneas e o segundo será que a atividade 2 aqui será o circuito de exercícios aeróbios e resistidos. Certo? Vamos lá então. Vamos lá para a primeira prática aqui, que é o tabuleiro preventivo aqui das doenças contemporâneas. Então, passo 1, nós vamos aqui fazer com que o nosso estudante ele construa esse jogo de tabuleiro. No passo 2, ele vai agora definir as regras e os participantes desse jogo. Perceba que aqui é criação total, ok? No passo 3, eu tenho aqui a organização das frases educativas do jogo. No passo 4, as orientações para a realização desse jogo, certo? E aí nós temos uma noção assim bem básica aqui sobre como que ficaria aí esse jogo. Então, a construção desse tabuleiro, ela perpassa como a construção de um jogo de uma forma comum, né, de diversas vivências aí, onde tem o avançar de casas, né? Eu tenho aí o jogar novamente,
o demonstrar os exercícios, né? O realizar aí a prática de algum exercício. Então, ele pode fazer esse tabuleiro não só com 10 casas, mas com 20, né? E aí, ele pode pedir auxílio aí dos outros colegas, dos familiares, para estar construindo também esse tabuleiro. E aí, a criatividade, ela vai rolar solta aqui na construção desse tabuleiro, certo? Como que vai ser, então, aí agora o passo 2, né? Da definição dessas regras aí dos participantes. Então, eu tenho aí que cada grupo possuirá no máximo 4 jogadores, a escolha de um juiz, né? E este fica responsável por conferir se respondeu corretamente e autoriza aí seguir ou retroceder. Esse juiz pode ser você, prof, ou você pode direcionar para que dentro do grupo, né, seja escolhido aí esse juiz. Vai se organizar aí as frases afirmativas na forma de cartas e vai colocá-las sobre a mesa voltadas para baixo, tá? E aí nós vamos ter a orientação para os grupos para escolher o marcador da sua preferência para o jogo, tá? Aqui eu tenho já a imagem aqui de um dado com as 6 faces, né? Com as bolinhas aí, 1, 2, 3, 4, 5, né? Para conseguir fechar e fazer esse dado aí. Então, a organização dessas frases educativas pode ser aqui, número 1, realizar exames clínicos de forma periódica. Aí, nessa casa pode estar escrito, avance 2 casas. 2, reserve aí um tempo para a prática regular de atividade física. E aí eu posso ter a próxima, né, escrito aí, avance 3 casas. No 3, procure ajuda de um profissional qualificado para prática do exercício físico. E aí, jogue novamente. 4, pratique exercícios aeróbios diariamente. E aí eu posso vir com a mensagem, né, com a frase educativa. Demonstre um exercício. E aí ele vai se sentir provocado a demonstrar um exercício físico. E eu posso delimitar aí diversas ações, tá? 5, mantenha uma alimentação saudável. Aí avance uma casa. Perceba que é um jogo de trilha comum, só que aí ele vai delimitar aí todas a condução dessas práticas, né? Então eu tenho aqui no 6, acompanhe e controle aí a sua glicemia, pressão arterial, não esqueça de observar os sinais do seu corpo, e aí vem a atividade, né? Jogue novamente. 7, não abra mão de boas noites de sono, avance uma casa. 8, abandone os hábitos sedentários e os maus hábitos alimentares, volte aí 2 casas. 9, mantenha seu cérebro saudável com um estilo de vida ativo, isso aqui é legal, hein? Demonstre aí um tipo de exercício com alegria e disposição, muito bom. E 10, lembre-se que na atividade física e no exercício é fundamental a recuperação e o descanso adequado, volte uma casa, certo? Então, isso aqui seria o básico aí para acontecer este jogo de tabuleiro. E aí, entre as orientações para esse jogo, o jogo vai ter início com o grupo que retirar a numeração maior do dado, tá? O grupo iniciante irá escolher um marcador da sua preferência. Na sequência, para iniciar o jogo, os marcadores devem estar posicionados na largada. Cada jogador, né, o grupo, vai lançar o dado. Depois, quem conseguiu o maior número no dado começa o jogo, tá? Então, essa é a parte inicial aí para a realização desse jogo. Na sequência, cada jogador, na sua vez, vai lançar o dado e falar em voz alta o número retirado. Avança com o marcador o número de casas de acordo com o resultado obtido, certo? E aqui, finalizando, ao longo de todo o percurso existem casas, né, diversas casas. O jogador que cair nas casas numeradas deverá ler a frase afirmativa ao número correspondente e realizar o que se pede. Então, é basicamente aqui que vai entrar as
práticas aí relacionadas ao exercício físico, certo? Então, a gente tem aqui a noção, vou voltar aqui para vocês, de como que ficaria, né, essa trilha e a utilização e construção desse dado também, certo? Muito bem. Vamos para a atividade número 2? O que diz a atividade número 2? Ela será em um circuito de exercícios aeróbios e resistido. Posso me utilizar de que tipo de exercícios? Exercícios de aquecimento, exercício de força e resistência muscular, exercícios aí de condicionamento cardiorrespiratório, exercícios de flexibilidade, certo? E aí tem um apoio lá no material, tem toda essa... Tem um roteiro daí das atividades, né, para você, junto com o material. E aí eu posso fazer alongamento de músculos, né, para membros superiores, para membros inferiores, para o tronco, né, tem essa sequência aqui com 9 exercícios. Tenho também exercício de força e resistência muscular, e aí eu posso trabalhar abdominal, né, o isométrico, como por exemplo, levar as pernas enquanto inclina levemente o tronco, criando aí um formato de V, lembrando que a postura tem que estar ereta, né? Essa curvatura aqui, ela deve evitar de existir, procurar manter o mais ereta possível. Posso trabalhar também agachamentos isométricos encostado na parede, afastar as pernas, como se estivesse sentado em uma cadeira invisível. E de novo, ó, a coluna ereta, formando aqui, né, o joelho e as pernas aqui abaixo, o ângulo de 90 graus, né? Manter a postura. E aí eu posso fazer cada exercício desse daqui em torno aí de 1 minuto. Posso também me utilizar de exercício físico de condicionamento cardiorrespiratório, e aí eu posso trabalhar com saltos, né? Posso trabalhar com movimentos mais dinâmicos, como esse agachamento com salto em dupla, né? Vou aproximar as palmas das mãos, vou agachar e vou saltar, separando aqui as mãos e mantendo os braços mais estendidos possível acima da cabeça. Posso trabalhar aqui também com abdominal em dupla, né? E aí eu vou trabalhar aí com apoio dos pés, manter de novo aqui a minha coluna ereta, né? Olhar para um ponto fixo numa parede, no teto, mantendo aqui também evitar curvar essa cervical, essa cabeça, né? Mas eu vou manter também um ângulo reto para minimizar essas dores e vou buscar manter o máximo possível a contração do meu abdômen, né? Muito bem. Posso também utilizar aqui do polichinelo, o famoso polichinelo, quando as pernas se afastam, os braços, né, se aproximam, se unem, e vice-versa, quando os braços se afastam, as pernas se unem, ok? Muito bem, e também um tempo aqui de 1 minuto. E aí agora a gente chega aqui na nossa roda final. E qual a ideia aqui? Então o nosso estudante, ele já conheceu, ele já conviveu, ele já fez, e agora é o momento de enfatizar para que ele leve para a sua vida, né? Ele seja protagonista da sua vida. E o momento agora é da abordagem atitudinal com um tempo de 5 minutos, certo? Muito bem. O que a gente vai fazer aí nessa roda final? Nessa roda final aqui, é importante trabalhar o diálogo, a reflexão e a interação. E como que eu faço isso? Então, eu posso trazer a proposição de estratégias, né, e ações preventivas, criativas, para incentivar essa prática da atividade física na comunidade, tá? Importante que a gente estimule, prof, o nosso estudante para que ele registre todas as etapas aqui da atividade, ok? Das atividades, aliás. Posso também orientá-los para relatar suas experiências. Isso aqui é sempre muito rico, né? Porque a gente vai observar alguns pontos para que ele relate aí como foi o seu aprendizado das atividades, tanto em casa, com a família ou com os amigos. E aí eu posso me utilizar de escrita, de áudio, de vídeo, de fotos. Então tem diversas maneiras aí para instigar o nosso estudante aí para que ele faça aí as atividades propostas e ele traga o retorno aí, o feedback dessas práticas, ok? Muito bem.
Lembro você, prof, sobre a flexibilização e os cuidados com relação à nossa aula, tá? Você pode adequá-la ou substituí-la conforme é a realidade, né, da tua escola, do nosso estudante. O que eu sempre peço é para a questão de lembrar do nosso foco, que é a habilidade proposta da nossa aula, né? Respeitar essa habilidade. Posso me utilizar de materiais acessíveis, né, que o estudante tem em casa, como texto de apoio, vídeos, imagens, recortes, gravuras, né, fotos, para poder conseguir ilustrar. E essa nossa aula ela é bem ilustrativa, né? Um dos nossos, o nosso ponto aí da nossa habilidade, ela está justamente ligada a isso, ao ilustrar, né? Muito bem. E aí, te chamo para nossa prática, né? Você, mais do que ninguém, conhece o nosso estudante e também pode fazer junto, não é mesmo? Te chamo para nós fazermos aí essa prática e eu quero ver todos esses registros, porque eu amo ver aí as práticas sendo realizadas, vendo os desafios sendo realizados, né? E outras sugestões também sendo aplicadas. Então, bora lá, aguardo vocês. A Prof. Iris vai ficando por aqui. A gente se vê numa outra orientação e numa outra aula. Tchau, tchau!